Do dia 8 de setembro de 1941 a 27 de janeiro de 1944, a cidade de Leningrado foi sitiada pelo exército alemão por quase 900 dias, em um dos cercos mais longos da história. Na Segunda Guerra Mundial, a cidade de Leningrado foi um dos principais alvos da invasão alemã na União Soviética pela Operação Barbarossa. Era lá que ficava a base mais importante da frota naval soviética do Báltico, bem como uma grande indústria na produção de armamentos. A conquista de Leningrado não foi apenas um pedido operacional do alto comando alemão. Adolf Hitler também viu o significado simbólico da Leningrado. Conquistar a cidade seria um enorme golpe no moral dos soviéticos, pois o lugar levava o nome do líder da Revolução Russa. Além disso, Hitler queria a cidade arrasada e a sua população morta ou expulsa para o leste, como parte do seu plano para os territórios ocupados na Rússia. No entanto, Joseph Stalin, o líder da União Soviética, também percebeu a importância de Leningrado, tanto estratégica como simbolicamente, e não permitiria que a cidade caísse nas mãos dos alemães. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. A conquista de Leningrado era o objetivo do Grupo de Exércitos Norte, sob o comando do Marechal de Campo von Lieb. O grupo consistia no 18º Exército, liderado pelo Marechal de Campo Georg von Küchler, no 4º Grupo Panzer e no 16º Exército. No início da Operação Barbarossa, os alemães avançaram sem grandes dificuldades contra os exércitos soviéticos na frente noroeste. Em 10 de julho de 1941, Küchler conseguiu expulsar as tropas soviéticas dos estados bálticos, forçando-as a operações defensivas para salvar Leningrado do cerco. Entretanto, os soviéticos nunca conseguiram deter os ataques alemães e foram constantemente forçados a recuar para novas posições defensivas. Enquanto o 18º Exército Alemão marchava em direção a Leningrado, o 4º Grupo Panzer fazia progressos importantes em direção a Luga e Novgorod, avançando em direção ao Lago Ladoga para isolar Leningrado do resto do país. Em 30 de agosto, os alemães chegaram ao rio Neva, o que lhes permitiu começar o bombardeio de Leningrado. As primeiras bombas lançadas sobre a cidade foram em 4 de setembro. No dia 8, as forças alemãs conseguiram chegar às margens do Lago Ladoga, significando que a cidade estava isolada por terra. Leningrado passou a ser bombardeada dia e noite por artilharia e aviões. O alto comando alemão decidiu que a cidade seria vencida pela fome e cortou todos os acessos por terra. Os soviéticos fizeram poucas tentativas de romper o cerco por dentro, tendo que aguentar intensos bombardeios diários. Ainda assim, os russos não cederam. Através do Lago Ladoga congelado, o Exército Vermelho conseguiu manter a cidade minimamente suprida, o suficiente para que sua população não morresse. Ao norte, Leningrado foi atacada pelos finlandeses, aliados da Alemanha. A sua ofensiva acabou por revelar-se um grande problema para os alemães. Por volta de agosto, os finlandeses tinham reconquistado o istmo da Carélia, ameaçando Leningrado a partir do oeste. Também avançavam ao leste do Lago Ladoga, ameaçando invadir a partir do norte. O progresso alemão também foi rápido, com destaque para os valentes voluntários espanhóis da Divisão Azul, que somavam quase 46 mil soldados, e por volta de setembro, a Wehrmacht tinha cercado Leningrado. No norte, as forças finlandesas continuaram o seu avanço até chegarem ao Svir em dezembro, a 160 quilômetros a nordeste de Leningrado. Contudo, as forças finlandesas pararam seu ataque na fronteira de 1939, pois sua intenção era apenas recuperar os territórios perdidos na Guerra de Inverno que aconteceu 2 anos antes. Os alemães ficaram surpresos com a interrupção do avanço finlandês em direção a Leningrado, pois isto evitou um cerco completo em torno da cidade, atrapalhando os planos de Adolf Hitler. Para piorar, em 15 de setembro, sob as ordens do Führer alemão, von Lieb perdeu o 4º Grupo Panzer, o qual foi transferido ao Grupo de Exércitos Centro para a próxima ofensiva a Moscou. Isto proporcionou um alívio momentâneo aos defensores soviéticos.
mas o bombardeio da artilharia alemã continuaria a castigar a cidade, mantendo o cerco tão rigoroso quanto antes. Como consequência, por permitir que os alemães conseguissem cercar Leningrado, o comandante soviético da Frente Noroeste, Marechal Kliment Voroshilov, foi substituído pelo general Georgy Zhukov, que rapidamente organizou a defesa de Leningrado. Toda a população civil da cidade foi organizada e colocada para trabalhar na construção de posições defensivas. Leningrado estava completamente cercada por fortificações defensivas. Foram construídos obstáculos de madeira, arame farpado, trincheiras antitanques e trincheiras comuns. Canhões antiaéreos, a frota do Báltico e tanques, alguns dos quais foram produzidos em fábricas durante o cerco, somaram-se à defesa. Após um mês de constante preparação de artilharia e bombardeios, os alemães finalmente receberam ordens de não realizar um ataque em grande escala à cidade, pois acreditava-se que isso lhes custaria muitas baixas. A diretriz de Hitler, em 7 de outubro de 1941, ordenou que as forças alemãs mantivessem a cidade sob cerco, matando assim os defensores soviéticos pela fome. No entanto, os alemães não esperavam uma resistência tão forte por parte dos defensores de Leningrado. O cerco duraria 872 dias, durante os quais os cidadãos sofreram grave falta de alimentos, água, energia, aquecimento e medicamentos. No início do inverno, Leningrado havia perdido cerca de 50 mil vidas. A chegada da estação teve um benefício. Fez com que o lago Ladoga ficasse congelado, o que permitiu aos soviéticos estabelecer um corredor sobre o gelo para levar os suprimentos tão necessários para a cidade. Contudo, a estrada era um alvo constante da Luftwaffe alemã, e o transporte de suprimentos e de pessoas era um empreendimento perigoso. Porém, a fome permaneceu presente durante todo o cerco e foi a causa da maioria das baixas, inclusive com grotescos relatos de cenas de canibalismo. Os cemitérios da cidade tinham que ser vigiados por soldados durante a noite, pois eram frequentes os casos de pessoas que tentavam violar os corpos dos mortos. A certa altura, os cidadãos podiam receber uma porção diária de apenas 125 gramas de pão feito de farinha e serragem, e em determinados dias, nem isso ganhavam. Apesar de todas as atrocidades, as autoridades da cidade foram persistentes em manter o moral o mais alto possível. O impasse do cerco foi ocasionalmente interrompido por várias tentativas soviéticas de quebrá-lo. A primeira ocorreu no final do verão de 1942, quando as tropas soviéticas do leste iniciaram uma ofensiva para se conectar com os defensores de Leningrado. Ao mesmo tempo, os alemães preparavam uma ofensiva para capturar a cidade sem conhecimento dos planos soviéticos. Quando os soviéticos atacaram, as forças alemãs tiveram que abandonar os seus planos, mas conseguiram repelir o inimigo para longe da cidade. A próxima tentativa de quebrar o cerco foi mais bem-sucedida. Em 12 de janeiro de 1943, o Exército Vermelho iniciou uma ofensiva em grande escala contra as posições alemãs na margem sul do Lago Ladoga. Após uma semana de intensos combates, os soviéticos conseguiram destruir as posições alemãs e estabelecer uma rota terrestre com Leningrado, permitindo mais suprimentos para a cidade. Passou-se quase um ano sem que nenhuma grande operação militar fosse feita por qualquer um dos lados. Leningrado continuava a ser bombardeada. Porém, o fracasso alemão em capturar Moscou e as derrotas no sul em Stalingrado e em Kursk viraram de vez a maré da guerra no leste em favor da União Soviética. Em janeiro de 1944, quando se tornou óbvio que as ambições alemãs na União Soviética estavam condenadas, os russos mobilizaram quase 1 milhão de homens, o dobro do número de soldados alemães, e lançaram uma grande ofensiva nas regiões dos oblastes de Leningrado, Novgorod, Pskov e Narva. Ao final deste combate, 300 mil soldados soviéticos foram mortos ou feridos, junto com 71 mil alemães, que também pereceram. No dia 27 de janeiro, as últimas unidades do exército alemão abandonaram o cerco a Leningrado. No fim de março, boa parte das tropas nazistas também já haviam sido expulsas do norte da Rússia. Enquanto recuavam de Leningrado, os alemães saquearam e queimaram tudo que viam pela frente. No final dos combates, o número de mortes pode ter chegado a 1 milhão, a maioria civis.
Leningrado e as regiões vizinhas estavam em ruínas. A Alemanha e seus aliados somavam aproximadamente 725 mil soldados durante todo o cerco a Leningrado, com mais de 500 mil de homens tendo sido mortos, desaparecidos ou capturados. Os soviéticos, inicialmente, contavam com 930 mil, número este que duplicou até o final do cerco. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.